Tudo bem, meus friends? Como vocês estão? Estou aqui para mais um vídeo didático, curto e preciso. Sou Maria Fernanda, mais conhecida como Psicotrend, Psicofriend ou sei lá mais o que chamam. Vamos falar de um assunto, gente, que vocês me pediram lá na caixinha do Instagram, que é devaneio excessivo. Muitas pessoas sofrem com devaneio excessivo. Você sabe o que é isso? Às vezes você sofre e nem sabe o que é devaneio excessivo. Então, o devaneio excessivo é uma prática de sonhar acordado, vamos dizer, de forma intensa e não viver o momento presente. Então, a pessoa que devaneia excessivamente, ela tem o costume de pensar muito, de criar histórias em sua cabeça, cenários, situações, imaginar momentos. E isso faz com que muitas vezes ela se perca da realidade, ela não consiga viver a realidade. Isto é uma demanda muito alta também em terapia. Quando a pessoa diz, olha, os meus pensamentos, eu penso muito, eu sonho muito acordado, eu saio muito da realidade, eu fujo da realidade. E por que isso acontece? E aí eu digo para a pessoa, olha, você está sofrendo com os devaneios excessivos. Por quê? Porque qual que é a origem disso? Existem diversas. Desde uma inclinação temperamental, por exemplo, se a pessoa é melancólica, ela tem um costume de teorizar muito, então ela pode cair nos devaneios excessivos. Ou se a pessoa tem, aí a gente pode falar até de uma coisa que não é temperamental, mas algo mais, ela tem um TDAH, então ela acaba, os pensamentos dela são muitos, ela imagina muito, ou ansiedade, como a pessoa ansiosa, ela tenta conceber inúmeros cenários e possibilidades de catástrofes e ela quer evitar isso, então, enfim, aí a pessoa acaba devaneando e entrando em coisas, ou até mesmo essa questão que eu falei, que é a questão da pessoa ficar sonhando, ela ficar imaginando, ou ficar no passado, e se, e como. Isso acaba atrapalhando a forma como ela vive. Eu escrevi um roteirinho aqui para eu não esquecer de falar sobre nada com vocês, porque é muito importante que você aprenda a lidar com devaneio excessivo. Se você conhece alguém que sofre com esses inúmeros concepções e criações que essa pessoa faz, manda esse vídeo para ela, tá? Então, o que a gente utiliza aqui para devanear? Você sabe? A gente utiliza a nossa imaginação. Então, para falar de devaneio excessivo, eu preciso falar para você sobre imaginação. O que é a imaginação? A imaginação é uma forma de você conseguir conceber e compreender melhor a realidade. Ela é como uma ponte entre o mundo sensível, né, que os nossos sentidos captam, o mundo concreto, e o inteligível, o mundo das ideias. Ela é essa ponte. Ela é uma forma de você conseguir compreender, até simbolicamente, realidades mais profundas. A imaginação, ela é feita para isso. Através de imagens, nós conseguimos organizar melhor as nossas experiências, os nossos sentimentos. Então, para o que mais a imaginação nos serve? Nós conseguimos dialogar conosco mesmo. Então, às vezes você já pensou, nossa, parece que existem duas pessoas dentro de mim, que uma fala, a outra... a gente consegue dialogar conosco, por que eu fiz isso e tudo mais. Refletir sobre as próprias experiências, como eu falei. Refletir sobre situações passadas, olha, para eu lidar melhor no presente, como que eu posso refletir sobre ações que eu quero ter futuramente, qual é a melhor ação. Nós usamos a imaginação como autoconhecimento, como conhecimento da realidade. Mas a imaginação, ela também pode ser a nossa inimiga. Ela também pode ser usada para o auto-engano, quando você utiliza para uma fuga da realidade. Então, o problema não é você necessariamente pensar demais. O problema é você pensar sem direção e sem ancoragem na verdade, na realidade. Este é o problema. Pois bem, o devaneio constante faz com que você tenha uma evasão da sua responsabilidade moral,
que haja uma fuga das suas responsabilidades e da sua realidade. Por isso que, como consequência, nós temos desse devaneio excessivo a frustração. Por quê? Porque você foi lá e você imaginou. Eu vou imaginar, de acordo com o teu prazer ali do momento, uma determinada situação. Só que você não se baseou na realidade. Aí o que acontece? Você se decepciona, porque não aconteceu de acordo com a tua imaginação. Ou quando você sai dos teus devaneios e você vai e olha para o mundo real, você vê que não tem nada a ver aquilo que você sonha com o que está acontecendo no aqui e agora. E aquilo gera em você uma decepção. Então essa imaginação, ela está sendo um problema na sua vida. E esse estado, ele não é criativo. Porque você, mas eu fantasio demais, então eu sou criativo. Não, ele é um estado alienante. Porque você fica preso nas suas emoções. Porque quando você tá ali devaneando e tudo mais, há uma satisfação, há uma fantasia compensatória, há um certo prazer naquilo. Até mesmo na melancolia, Dostoiévski falava sobre isso. Que às vezes a gente tenta saborear a nossa melancolia, os nossos devaneios melancólicos, né, de sofredor, de vítima, até mesmo nisso. Então você tira um prazer daquele momento. Então por isso que muitas vezes a pessoa fica presa nisso. Ela tem ansiedades, ela tem depressões. Por quê? Porque ela tá ali presa e aí quando ela chega no mundo real, ela vê que a realidade é muito diferente dos seus sonhos, dos seus sonhos acordados, como nós estamos falando. A imaginação, ela precisa ser colocada a serviço da verdade. Ela não pode ser um capricho do seu ego para melhor o satisfazer. Porque se for um capricho do seu ego, como disse, você vai viver de frustração em frustração. Você vai viver como muitas pessoas que estão presas às suas próprias emoções. Aí você pode dizer, mas e grandes escritores que fantasiam, escrevem grandes histórias? Imaginemos Dostoiévski, tudo aquilo que ele fala e toda a imaginação dele, ele está te fazendo compreender o sofrimento humano. Ele está te levando para a realidade. Quando a gente pega as obras de Tolkien, quando a gente vê ali O Senhor dos Anéis, Tolkien mesmo diz que ele não escreveu uma só palavra sem uma intenção naquilo. Ele cria magos nas histórias deles, ele criou uma própria língua. Ele criou uma própria língua nas histórias que ele escreveu. Ele criou anões, elfos. Ele cria tudo isso, e a língua élfica, mas ele tem um intuito naquilo. Não é uma história aleatória sobre um mago ou sobre um menino que precisava, um bolseiro que precisava ir lá e destruir o anel que continha o mal. Não é isso. A história tem uma intencionalidade por trás e por isso que nós podemos simbolicamente extrair vários significados para a nossa realidade e para a nossa vida. Se você nunca percebeu isso, sugiro que você acompanhe alguns canais, com certeza muita gente fala ali sobre as obras de Tolkien, sobre O Senhor dos Anéis, para você tirar o significado disso. Então, o que acontece? Quando você está usando a tua imaginação para fugir da realidade, você vai cada vez se ofendendo. Você vai cada vez mentindo, como diria Dostoiévski, aquele que mente a si mesmo é o primeiro a se ofender. É o primeiro, você está se ofendendo. Então, a gente precisa utilizar a nossa imaginação. Você precisa utilizar a sua imaginação para fazer com que você se aproxime e compreenda melhor a realidade, compreenda melhor a sua realidade interna. Não para te prender em passados, em futuros, em coisas que não são possíveis. Tá? Então é isso que você precisa fazer. Então, ok, entendi, eu tenho esse devaneio excessivo. O que eu preciso fazer agora? A primeira coisa, você vai se perguntar: isto que eu estou pensando, ele está me aproximando ou me afastando da realidade? É a primeira coisa.
A segunda coisa que você vai se perguntar: isso me orienta ou me embriaga? Eu tenho usado como um instrumento ou como um vício? É isso que você precisa se perguntar. Então, uma frase que eu gosto, que eu nem lembro quem falou ela, mas eu nunca mais esqueci, que diz assim, ó: não use os seus pensamentos para não participar da vida. Você muitas vezes está usando seus pensamentos para não participar da vida. Já ouvi gente falando assim, ó: eu assisto, sei lá, séries coreanas e depois eu fico ali devaneando e me colocando nos cenários, porque isso é muito melhor do que viver a realidade, do que estar na realidade. Só que o problema é que daí a pessoa começa a sentir que a realidade dela é intragável. Ela começa a sentir tristeza, porque inevitavelmente uma hora o aqui e agora vai te chamar, ele vai pedir a sua atenção. E isso vai causar algo dentro de você. Mas Machado de Assis uma vez disse, né, que é muito, muito melhor se contentar com a realidade. Ela pode não ser, não lembro a palavra que ele usa, mas ela pode não ser tão maravilhosa, perfeita como nos seus sonhos, mas pelo menos tem a vantagem de existir. Friend, lembre-se que você precisa se perguntar: isso está me afastando da realidade? Ah, mas eu sou muito criativo. Então você usa a tua criatividade para melhor explicar a realidade, para melhor conceber, mas não para te afastar dela. Outra coisa é que quando a gente está devaneando muito, a gente precisa de mais peso na vida real. A gente tem que pensar de pessoas que estão o tempo inteiro vivendo as vidas reais, cumprindo as suas responsabilidades e tudo mais, quando elas estão de corpo e alma, e estão com o seu ser inteiro naquilo que elas fazem, a cabeça está no presente. Elas não têm tempo para ficar devaneando, porque elas estão naquilo que elas fazem. Tá? Então você precisa ser inteiro naquilo que você fizer. Essa é a minha dica final. Espero que este vídeo ajude você. Se te ajudou, se você sabe que outras pessoas precisam ouvir isso, pessoas que você conhece, pessoas que você gosta, mande para elas também. Até mais, meus friends. E não deixe de entrar no meu Instagram, ver ali os conteúdos. Pretendo fazer aqui vídeos para o YouTube semanalmente e também espero a sugestão de vocês para um próximo vídeo, algo do seu interesse. Até mais!